Boa tarde. Hoje é sábado, dia 27 de setembro, ou melhor, dia 28 de setembro de 2019. E começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora. Essa minha expressão de seriedade abrindo o programa é o seguinte: lá na Nigéria, uma casa que era para recuperação de jovens e crianças, houve uma denúncia e a polícia nigeriana chegou no lugar, 500 jovens e crianças, todos acorrentados e presos nessa casa. Quer dizer, o mundo hoje fala sobre isso, daqui a pouco a gente traz essa informação, e essas crianças eram torturadas e abusadas nesse local. A gente fala disso daqui a pouco, o assunto do momento, está em todos os jornais do mundo online, porque aconteceu recente, e a gente vai falar sobre esse episódio lamentável, mais uma vez, envolvendo vidas humanas, o desrespeito às pessoas, né? Então, o livre-arbítrio das pessoas, então isso é muito, muito grave. Mas, dando um tom mais elegante, tudo bem com vocês? Nós vamos conversar hoje com um profissional muito especial. Ele está lá nos Estados Unidos agora, ele é premiado, ele recebeu vários prêmios, viajou vários países e agora vai percorrer 10 mil quilômetros nos Estados Unidos, fotografando os faróis, né? E é o Gustavo Malta de Amorim, ele é conhecido como Guga, e ele está ao vivo com a gente, eu acho que a gente já pode mostrar. Guga, tudo bem com você, meu amigo? Olá, Walter, tudo bom? Que prazer estar aqui com vocês, viu? Guga, o prazer é meu. Parabéns pelo seu trabalho. Daqui a pouco a gente vai mostrar suas fotos. E o Guga, eu tive o privilégio de entrevistá-lo para um jornal nos Estados Unidos e conheci os méritos do Guga, né? Então eu convidei para estar aqui para que Minas e outros países onde os brasileiros assistem possam conhecer esse trabalho do Guga. Guga, você é alagoano, de onde você é no Brasil? Isso, Walter. Eu sou de Maceió, né? Me mudei para os Estados Unidos há um ano, mais ou menos. Há um ano a gente está aqui e aí eu estou com esse novo projeto aqui, né? De fotografar os faróis americanos. E é um projeto ousado, né, da sua parte, porque tem que ter tempo, tem que viajar bastante. E você já tem pontuados esses locais aí, Guga, onde você vai? Viajar e pegar a estrada é tudo que a gente gosta, né? Fotografar é outra paixão minha, então eu consegui conciliar as duas coisas, né? Fotografar farol, que é outra, né? Então, a quantidade de faróis nos Estados Unidos é muito grande, eles têm mais de 700 faróis, pra você ter uma ideia. Nossa. Então, a gente está traçando primeiramente os principais, os mais bonitos, os mais belos, né? Aquele que tem maior importância, e daí a gente está traçando esse roteiro e vamos fazer em várias partes. Na verdade, eu falei 10 mil, mas vai dar muito mais do que 10 mil quilômetros. Muito, e haja tempo e disponibilidade, mas você tem aí um profissional premiado. Daqui a pouco a gente vai falar do prêmio do Guga, que ele recebeu lá nos Estados Unidos, as revistas americanas, inclusive, têm fotos dele. Mas eu vou apresentar também os meus convidados que estão aqui no estúdio. Ela morou em Portugal, né, vivenciou, né, a questão portuguesa, a cultura de um país que abriga tantos brasileiros, né? E ela é a nossa convidada hoje no programa. Ela é uma microempresária. Ela faz um trabalho fantástico em azulejos. Você pode mostrar aqui, o Silvano Alves, dá só uma olhada o presente que ela trouxe para o mundo afora. Dá uma olhada nesse relógio, olha aqui. E esse relógio é no azulejo. Esse é o trabalho dessa nossa convidada, muito especial. É a Letícia Miranda, que está aqui hoje, microempresária. Letícia, boa tarde. Obrigado aí pelo presente do mundo afora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você, quer dizer, nesse tempo em Portugal, com certeza você conviveu com muitos brasileiros por lá, né, Letícia? Muitos brasileiros, Walter. Tem uma comunidade muito grande vivendo lá, trabalhando, na luta. E quanto tempo você morou em Portugal? Eu fui para lá com 19 anos, em 2003. Então, eu fiquei até 2013, foram 10 anos. 10 anos de Portugal. Bom, o nosso segundo convidado chegou recentemente dos Estados Unidos, vivenciou, experimentou comemorar fora do país, porque uma coisa é turismo, outra coisa é o dia a dia, pegar trens, trabalho, sabe, experimentar essa questão do imigrante. É o Murilo Espíndola, ele é um consultor, né, de empresarial,
Murilo, foi muito bom, boa tarde, foi muito bom a tua ida para lá. Você experimentou, assim, uma coisa importante. O experimentar, que eu digo, é vivenciar uma cultura americana com seus percalços, desafios. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, boa tarde a todos. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. E é o que eu sempre disse, né? A experiência que a gente vive lá é uma experiência que eu acho que todo brasileiro deveria de ter oportunidade de ir conhecer, porque realmente é fora do comum do que a gente vive aqui e é uma experiência maravilhosa. Pois é, Mundo Afora está no ar. Eu queria aproveitar e mandar uns abraços agora, porque a importância das crianças que acompanham o nosso programa. Semana passada eu falei do Vitor Hugo, um garotinho de 5 anos, que pede para os pais que quer assistir o Mundo Afora. E tem um outro garotinho também, que ele não perde o programa, os pais dele me falaram sobre ele, e eu vou assim já mandar um abraço antecipado, né? O nome dele é Miguel, conhecido como Miguelzinho. Miguelzinho, um abraço para você, obrigado aí por você acompanhar o Mundo Afora. E os pais dele é a Michele Félix e o Juninho, que também acompanham o programa, e também a mãe da Michele, a dona Rita, e o nosso amigo, o cinegrafista, um grande amigo, é o Félix. Félix, um abraço para você. Então, Miguelzinho, acompanha o programa aí. Eu sei que você não perde, assiste todos os meus programas, eu fico muito contente, porque a criança ela é muito verdadeira. Quando ela gosta realmente de um entretenimento, embora aqui seja jornalismo, ela acompanha. Mundo Afora está no ar, você é o meu convidado. Vamos nessa? E o Mundo Afora chega para você trazendo muitos acontecimentos, o que está acontecendo no mundo. Então, nosso programa ele projeta esses fatos, né, que a gente procura trazer no programa. E nós falamos sobre ele, eu vou trazê-lo. Você vai conhecer, ele é muito conhecido lá pela comunidade, principalmente lá na Flórida, nos Estados Unidos, né? Ele é um fotógrafo premiado, e ele é arquiteto de formação, mas a fotografia conquistou o coração dele. A fotografia conquistou, é o nosso amigo Guga, todo mundo o conhece, e o Guga está fazendo um projeto, ele vai fazer um livro, e ele é um fotógrafo que ele está fotografando os faróis do mundo. Só para você ter uma ideia, os países que ele já passou, fotografou, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele já esteve em Portugal, Brasil, claro, Espanha, Dinamarca, Suécia, Noruega e agora nos Estados Unidos, fotografando. E a gente, vamos falar com ele. E durante a entrevista do Guga, vão aparecer algumas fotos, e essas fotos de faróis foram feitas no Brasil, Portugal, na Dinamarca e nos Estados Unidos. Agora, Guga, na verdade é Gustavo Malta de Amorim, mas Guga que todo mundo conhece. Guga, essa paixão pela foto, por faróis, o que te levou a isso? Aliás, tem um livro do Júlio Verne, que é um best-seller, que chama O Farol do Fim do Mundo, que mostra o mistério dos faróis. Então, essa coisa enigmática do farol te chamou a tua atenção? Por que faróis, Guga? Então, na verdade, como eu falei anteriormente, né, eu sou de Maceió, e lá tem um farol belíssimo, né, que é o farol da Ponta Verde. E eu fui criado olhando para aquele farol, né, dias bonitos, dias de sol, dia de chuva, e sempre imaginava para que servia, né, as histórias que envolviam aqueles faróis, né, e durante o tempo, fui descobrindo para que servia o farol, né, que na verdade é mostrar um caminho. E na verdade eu resolvi seguir esse caminho, né. Isso ficou mais forte. Esse sentimento ficou mais forte depois que eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, ou seja, depois de ter percorrido quase 900 quilômetros a pé, né, e o caminho termina no farol de Finisterre, na Espanha. E foi um ponto muito marcante na minha vida, né? Uhum. E aí, de lá para cá, eu resolvi fotografar. Onde eu estou, para onde eu viajo, eu procuro um farol e eu quero fotografar. Ô, Adriano Aranda, eu vou te pedir,
aquelas fotos dos faróis mesmo, né? Que individual, que a gente vai comentando, que a gente tem algumas fotos que a gente trouxe aqui para mostrar para você. Agora, Guga, por exemplo, e esse tempo, né, por exemplo, de viagem, por exemplo, quanto tempo você fica nessa escalada? Quando você sai para fotografar, você já tem delineado os pontos que você vai, os dias que você vai ficar? Como é que acontece isso? Como é que eu estou fazendo? Na verdade, 700 faróis é muita coisa. Os Estados Unidos é muito grande e não dá para fazer isso de uma viagem só. Então, o que foi que a gente fez? Eu peguei o Google Earth e saí marcando todos os faróis dos Estados Unidos. E aí eu estou traçando etapas. Então, eu estou concluindo agora todos os faróis da Flórida, e depois eu estou pensando em fazer agora em novembro, fazer os faróis da Pensilvânia e ali de Nova York, de Maine, e aí vou fazendo por etapas. E no verão do ano que vem, fazer a costa oeste, né? No caso lá, a Califórnia. Você que está assistindo o Mundo Afora, essas fotos de faróis são as fotos do Guga. Então, e lembrando o seguinte, que o Guga, ele ganhou nos Estados Unidos o prêmio de melhor fotografia. Ele foi premiado lá e várias revistas, essas fotos são do Guga, várias revistas, sites publicaram essas fotos, postaram, né, também essas fotos do Guga. Então, e ela tem assim um sentido muito forte. Agora, Guga, eu sei que todas essas imagens você vai transformá-las num livro. Você está preparando um livro, não é isso? Isso. O projeto, quando concluído, né, quando eu fizer todo o levantamento de fotos, né, desses faróis, eu estou fazendo uma pesquisa agora. O fato de ser arquiteto me ajuda muito com isso, porque, na verdade, é a visão de um arquiteto vendo os faróis, não só de um fotógrafo, entendeu? Então, eu estou fazendo pesquisa, estou baixando muita coisa do arquivo da Biblioteca Nacional Americana, de como esses faróis foram construídos, quando foram construídos, por que foram construídos, e também está sendo um levantamento histórico desses faróis, da situação que eles se encontram hoje. Então, tem um interesse nacional americano em cima desse estudo. E tudo isso vai ser repassado em vídeo, em um livro depois, compartilhado com todo mundo. Ô Guga, você está exatamente onde? Que cidade você está agora aí nos Estados Unidos? Então, eu moro em Winter Garden. Winter Garden é uma cidade vizinha de Orlando. Eu brinco que eu digo que o Mickey é meu vizinho. É porque fica próximo a Disney World. Isso, né? Exatamente. Então, bom, eu vou conversar aqui com meus colegas, meus convidados no estúdio, né? Ô Murilo, você, nas tuas andanças, e a gente caminha para os Estados Unidos, tem muito faróis. Você prestou atenção? O Guga buscou os faróis, por exemplo. Você tem algum hábito? Você fotografa, observa alguma cena, alguma coisa nesse sentido ou não? Para falar a verdade, não, Walter. Eu apreciava demais as paisagens. O ano passado, quando eu fui no outono, eu tirei muitas fotos daquelas árvores secas, daquela sequência de árvores coloridas, amarela, vermelha, brancas, folhas caídas no chão, mas eu não tenho um hábito específico em fotografar, não. E vamos consultar a nossa convidada Letícia, você que viveu em Portugal, chamou alguma atenção para você, algum cenário, alguma coisa chamou a sua atenção? O que você gosta de... É muito bonito Portugal. De norte a sul, é um país pequeno, porém muito diferente, né? No norte, é bem parecido com Minas Gerais, bem parecido mesmo, com montanhas iguais à nossa, com paisagem bem parecida, assim. Já que a gente está falando de cenários, a nossa convidada, a Letícia, ela morou em Sintra, né? Sintra. A gente tem algumas imagens aí, Adriana, será que a gente pode mostrar para você ver a cidade exatamente aonde ela mostrou? Como é que é essa cidade? Fala dessa gente que mora aí. Como é que é essa cidade? Essa é a cidade onde a Letícia morou, Sintra, né? Isso, está mostrando o Palácio da Pena, não é? Parque da Pena.
É muito lindo, o pessoal é muito acolhedor. Onde eu vivi não havia muitos brasileiros, somente eu, uma amiga. A culinária é fantástica. O povo português sabe tudo da gente, pena que não é o mesmo que ocorre conosco, né? Nós não sabemos tudo deles, mas eles sabem muita coisa do Brasil e acompanham tudo, desde notícias a novelas, tudo. E é fantástico. Eu recomendo para todo mundo ir um dia para Portugal, porque é resgatar a história. Agora, presidente, a gente vê que tem muita cerâmica aí em Sintra. Sim. Isso te inspirou a fazer o seu trabalho artesanal? Que ela trouxe um relógio, daqui a pouco o Silvano vai mostrar. Ela presenteou o mundo afora e é dentro do trabalho que ela faz. E é uma cidade que eles usam muito, né, a cerâmica. Eles usam muito a cerâmica, é feito milenar mesmo, do jeito deles, de forno mesmo. Então, isso me motivou a querer fazer quase a mesma coisa aqui no Brasil. Não é a mesma arte, né? É arte impressa, mas também fazemos o estilo português também. Okay. Se caso alguém quiser também, a gente faz. Ok. Aí, ó, o mundo afora, esse é o relógio que ela nos presenteou, que a Letícia presenteou o programa. E vai estar aqui, ó, Mundo Afora especial, né? É um trabalho muito bacana que ela faz. E a gente vai estar aqui, ó, logicamente ilustrando o cenário do nosso programa. Mas voltando lá para o meu amigo que está lá na Flórida, vamos conversar com o Guga que está lá. O Guga que tem uma história de faróis. Agora, Guga, por exemplo, essa tua paixão, ela nasceu no Brasil. Você falou, né, que onde você morava tinha, quer dizer, daqui então você levou para os Estados Unidos, você começou a fotografar os Estados Unidos. Qual foi o país que você, fora do Brasil, que você deu o início a esse teu objetivo dentro desse seu trabalho de fotografar faróis? Vamos lá, como eu comecei a falar para você, a minha paixão começou quando eu terminei o Caminho de Santiago, na Espanha, né? Então, digamos que foi o primeiro farol que eu fotografei, teve um valor sentimental nisso, que foi o farol de Finisterre. E depois, com o decorrer dos anos, eu visitei vários países, visitei a Dinamarca, visitei Portugal, tem algumas fotos dessa que você mostrou aí, que é em Lisboa, né? Que tem o farol lá. Visitei também a Itália, visitei Dinamarca, Copenhague lá, visitei Suécia, então visitei vários países até chegar nos Estados Unidos. E quando eu me mudei para cá, e aí eu resolvi agora fotografar os faróis americanos. Você é um cidadão do mundo, como os nossos convidados aqui no estúdio também são cidadãos do mundo, pessoas que foram para o mundo. Eu acho assim de extrema importância, né? Isso, conhecer, avaliar, trazer experiências, agregar conhecimentos e passar. O caso da Letícia, que trouxe esse trabalho em cerâmica, né? O Guga, que fotografa faróis, e também o Murilo, que trouxe a experiência dos Estados Unidos. Agora, Guga, como que é ser imigrante nos Estados Unidos? Você ia a passeio e, de repente, você se tornou um imigrante, um cidadão do dia a dia, da labuta. Como é que foi isso para você? Então, na verdade, muita gente me pergunta isso, né, no meu canal, muita gente pergunta como vim para cá. E, na verdade, é o seguinte, é um planejamento, pessoal. Então, é um foco, é um planejamento. Eu sempre indico a não fazer nada de errado, sempre andar na linha, né? A gente veio para cá, viemos com visto de estudante, a gente está aqui com o F1 e o F2. Então, é o que eu oriento para todo mundo e é o que eu digo para todo mundo. É um outro país, é uma outra cultura, tudo é diferente, tá? Você tem que estar bem fortalecido, você com sua esposa, com sua família, senão não dá certo. Tem que saber, porque não é simplesmente morar nos Estados Unidos, é entender a cultura do país, situar onde você está vivendo e absorver o máximo, né? Porque tá num país não é só ganhar dólares, é agregar experiências também e contribuir com o país. Porque não adianta também você estar numa situação e não contribuir com nada. Eu acho que isso é de extrema importância. Mas, Guga,
Assim, o seu trabalho é de extrema relevância, sabe? Eu fiquei muito contente de conhecê-lo, de entrevistá-lo aí para o Jornal dos Estados Unidos, e a gente agora trouxe você aqui para o programa. Eu gostaria que você voltasse mais vezes no mundo afora, com certeza outras fotos, outros faróis, experiências. Então, em nome da nossa equipe aqui, eu desejo que você tenha sucesso sempre aí no seu trabalho, e estou aguardando atentamente por esse seu livro, que com certeza vai ser maravilhoso. Viu? Joia, Walter, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Estou sempre à disposição. A gente já tem uma ligação, né? O nome do seu programa é mais ou menos o nome do meu canal do YouTube, do Instagram, né? Que é Mundo Afora com o Guga. Então, quem quiser estar por dentro dessa aventura, acompanha lá, Mundo Afora com o Guga. E eu prometo para você que eu vou filmar, fazer uns vídeos, fazer umas coisas legais e mandar para você publicar aí. Pode ficar tranquilo. Com certeza, para a gente mostrar aqui no programa. Guga, obrigado. Dá um abraço a todos os brasileiros aí na Flórida. Sucesso no seu trabalho e conta com a gente aqui, viu, Guga? Dou sim, Walter. Obrigado. Valeu. Obrigado, grande pessoal. Abraço para você. Pois é, a gente conversou aí com o Gustavo Malta de Amorim, ele que está fotografando os faróis nos Estados Unidos. Mundo Afora no Ar, daqui a pouco nós vamos falar dessa casa para recuperação de jovens e crianças que se tornou um verdadeiro holocausto lá na Nigéria. A gente fala sobre isso e também conversando muito mais com os nossos convidados. Mundo Afora no Ar, a gente volta daqui a pouco. Até já. Esse é o programa Mundo Afora, a gente voltando aqui no estúdio, o Murilo Espíndola, também está aqui a Letícia Miranda. Enfim, nós estamos conversando, a Letícia morou em Portugal, o Murilo voltou recentemente dos Estados Unidos, são cidadãos do mundo. Agora, Letícia, eu queria perguntar uma coisa para você. Como é que é o povo português? Por exemplo, no dia a dia, no convívio, você trabalhava com quem em Portugal? Como é que foi tua experiência de 10 anos lá em Portugal? Eu fui para lá para estudar, acabei ficando, né? Devido à burocracia e para tirar documentos, essas coisas, eu tive que esperar um pouquinho e acabei gostando muito, porque é um povo extremamente acolhedor, extremamente alegre. Eles gostam muito do Brasil, eles gostam do nosso trabalho. E isso me fez ficar mais e mais até 2013, né? E você trabalhava com o que lá? Como que você se mantinha no país? Eu trabalhava como vendedora numa loja no shopping. E eu tinha 3 serviços, né? Eu trabalhava de garçonete em um café, que fiquei 9 anos nesse café. Isso na cidade de Sintra? Isso em Fontanelas, em Sintra. Trabalhava no shopping e fazia um part-time, que é o meio período, né? E trabalhava no buffet, na Várzea de Sintra, que eu trabalho no final de semana. E era isso, eu fazia três trabalhos. Que lá dá para fazer isso, né? Aqui é meio difícil. Gente, é curioso que o brasileiro, quando é lá fora, ele trabalha ininterruptamente. Não é o caso da Letícia que eu estou colocando. Mas tem pessoas que voltam já parou, já fica mais tranquilo, então perdeu aquele ritmo. Agora, o Murilo, e você, Murilo Espíndola, eu sei que você é um consultor para empresários. Qual foi o seu trabalho durante esse tempo que você teve nos Estados Unidos? Então, a primeira vez que eu fui o ano passado, eu fui exclusivamente para desenvolver um trabalho de consultoria empresarial, o que a gente estava conversando há pouco, principalmente empresários americanos, eles se interessam muito pelas estratégias comerciais utilizadas aqui, pelo tipo de controle financeiro que a gente faz aqui. Então, ano passado eu tive um convite para ir para lá e estender essas metodologias a alguns empresários. E no início desse ano, eu fui convidado novamente no mês de fevereiro para ir para lá. Aceitei o convite. Durante um mês eu fiquei trabalhando apenas com a consultoria. E depois desse um mês, com a vida que eu pedi para Deus, acabou o trabalho e me convidaram para continuar
em uma das empresas do grupo que trabalha com carros e acabei ficando lá com serviços mais simples. Então trabalhei bastante, o que você falou é verdade, o pessoal sai daqui, vai para lá e trabalha mesmo, já que lá a gente ganha por hora, né? Então quanto mais a gente trabalhar, mais é o pagamento no final da semana. Nos Estados Unidos, agora você colocou um negócio, quem está em casa ficou, opa, a vida que pedi a Deus. O que é essa vida? O que você quer dizer com isso? A vida que eu pedi a Deus, está tão bom assim? Menos desafios? Conta pra gente. É porque na realidade eu fui com um valor de contrato fechado e eu tive minhas despesas todas pagas durante esse tempo todo, alimentação, hospedagem, transporte. Então, para mim, eu estava num lugar maravilhoso e não tirando R$1 do bolso e ainda recebendo para o trabalho que eu estava fazendo, né? Então, realmente, quem que não quer um trabalho desse, né? Pena que não durou o tempo que eu gostaria. Não, mas é interessante, a gente está colocando aqui, estão me falando, o Léo já está pronto? Alguém me dá... O Léo já está pronto, gente. O Léo, youtuber, só explicar, o Léo é youtuber, o Léo é de São Paulo, da região do Grande ABC, mora nos Estados Unidos, sempre está aqui no nosso programa, porque cada vez ele está num ponto diferente dos Estados Unidos. E para a gente é importante porque mostra para você outros locais, é muito interessante. E a alegria que ele traz para o programa, porque a gente fala de assuntos tão difíceis, mas a alegria do Léo compensa. Léo, boa tarde, você está onde agora, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Walter, tudo bem a todos aí do Brasil, bom dia a todos aí. Quer dizer, boa tarde a todos aí, bom dia a todos aqui, Letícia e Murilo também no estúdio, é um prazer em conhecê-los. Hoje eu estou aqui num resort em Salt Lake City que se chama Snowbird. Esse resort vem vindo desde 1973, mas todo ano é celebrado aqui a Oktoberfest, como no mundo todo. Então aqui em Salt Lake City, nesse resort se chama Snowbird, é Oktoberfest todo final de semana, por mais ou menos uns 8 fins de semana, entre meio-dia até as 6 horas da tarde, as pessoas sobem aqui no Canyon, do Little Cottonwood Canyon, e vêm aqui para Oktoberfest, que vai começar já já, aqui ainda umas 10h30 da manhã. Tem mais ou menos 1h30 para começar a toda a preparação, a galera já está aqui, mas você pode ver todo mundo aí no Brasil, ó, a nuvem já está na montanha e tem bastante, já está querendo até nevar. Há 2, 3 finais de semana atrás também já deu uma nevada aqui, as pessoas que fazer snowboard já pode estar vindo aqui para Park City, para Salt Lake, que está tudo aberto, Walter. Que bacana. E aí aparece brasileiro por aí ou mais americanos, europeus? Como é que está a frequência de brasileiro aí nesse Oktoberfest? Ah, legal. Aqui na Oktoberfest, o mais que eu vejo são pessoas, principalmente pessoas de outros estados, que vêm curtir aqui a cerveja que é feita aqui mesmo. Essas montanhas aqui atrás, elas se chamam The Wasatch Mountains. E também tem outras que se chamam Winter Mountains, todas elas fazem as cervejas próprias. Os brasileiros vêm, sim, com a bandeira do Brasil, principalmente no sábado, aqui para cima do resort. O resort é bem grande. Tem um local onde que eles tocam música, aí ali coloca ali as cadeiras com a bandeira, tudo mais. Esse final de semana a gente vai estar vindo aqui também num grupo de mais ou menos umas 30, 40 pessoas, todos brasileiros. E para curtir aqui o Oktoberfest, né, Walter? Pois é, ô Léo, olha, muito bacana a sua participação, agradeço muito a tua alegria, que você continue sempre assim, as pessoas gostam muito das suas participações aqui no programa e tem então um sábado ótimo e cuidado, hein? Porque tem que, você sabe do que eu estou te falando, porque aí muito Oktoberfest tem que maneirar aí, né? Porque você tem que descer lá, porque aí é uma montanha, né? Sim, é uma montanha e é um canyon de mais ou menos umas 10 milhas. O primeiro resort que é esse, que é o Snowbird, e tem mais um outro resort aqui em cima, é mais ou menos umas 10 milhas, mas eu te entendo. Mas o que eu fiz aqui, Walter, a gente vem de van
E a gente vem com ônibus também, que a galera vem todo mundo junto, aí para todo mundo lá para baixo do cânion, que é na boca do cânion, todo mundo, e a gente vai subir todo mundo aqui de van e ônibus, e é mais seguro assim para todo mundo, Walter. É assim, mais seguro na hora de dar a volta para casa, não tem problema, né, Léo? Já volta Lógico. tranquilo, porque, ó, Oktoberfest é uma alegria, é uma festa aí, não tem limites, mas é importante isso, estar seguro na hora de voltar, ter um outro motorista, evitar, né, aqueles transtornos. Mas, Léo, muito obrigado. Você quer deixar um abraço para o Brasil? Fica à vontade. Lógico, lógico. Quero deixar todos aí do Brasil, mais uma vez, muito obrigado. Todos que assistem o programa Mundo Afora, um oi e um tchau a todos. Walter, muito mais obrigado pela participação no seu programa e estamos por aí, cara. Até mais. Até mais, Léo. Léo Piottini, que é um youtuber, está sempre aqui com a gente, mostrando esses Estados Unidos, esses pontos interessantes. Murilo, essa alegria, é bacana isso, né? Você que esteve lá e sempre acontecem esses eventos. Nova York, aquela região de Connecticut, tem mais aquelas festas brasileiras, né? Eu, pelo menos, não tenho informações que teve algum Oktoberfest por ali. Acho que aquela região não tem, não, né, de brasileiros. O Oktoberfest em especial, não. Mas naquela região, entre Nova York e a cidade onde eu estava, em Connecticut, existe muitas festas regionais, festas menores, mas regionais, com comida típica brasileira, mineira, então nem se fala, é o que mais tem lá, né? Então tem sim vários brasileiros se reunindo e fazendo festas e comendo a comida típica do que a gente conhece aqui, se alegrando e bebendo um pouco também. Agora, Letícia, lá em Portugal, tem muitos eventos brasileiros, né? E como é que é a comunidade nesse tempo que você teve? Existe essas festas? Como acontece nos Estados Unidos, né? O Brazilian Day? Tem alguma festa específica de brasileiros, da cultura brasileira? Igual o Brazilian Day eu nunca vi, assim, lá. O que eu vejo muito lá é quermesses, igual a gente tem aqui nas pequenas cidades, né? É igualzinho. E temos, assim, lá tem muita festa eletrônica com músicas brasileiras, que eu já vi. E as músicas que tocam aqui, tocam lá também. Não tem, assim, distinção de nada, eles acompanham tudo. Agora, perguntar uma coisa para o Murilo, para a Letícia também. Murilo, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente sai, vai a algum local, você tem que estar bem vestido, de repente, como você chega, você nem é atendido direito. Lá nos Estados Unidos, a gente sabe que não é bem assim. Explica para a gente aí como que é o dia a dia. O pessoal que vai numa loja, vai num shopping, como é que funciona? Realmente foi um impacto para mim quando eu cheguei lá, porque aqui a gente tem essa cultura, a gente está acostumado de que a gente vai no shopping, a gente tem que pôr a nossa roupinha de marca, tem que pôr os nossos adornos, pentear o cabelinho. Agora lá não, eu cheguei no shopping, tinha gente de chinela havaiana e meia até o joelho, aquelas meias rosas, meias coloridas, mulheres de roupão, de banho, mulheres com bob no cabelo igual a Dona Florinda. Então realmente assim uma cultura bem diferente, que me chamou bastante atenção, a gente achou muito engraçado. O meu filho, eu tinha que falar para ele, fica quieto menino, não fala nada, porque realmente tinha muita coisa engraçada lá. Porque ele sai natural, né? Não tem aquela coisa de... inclusive tem até a história de um brasileiro aqui em Poços de Caldas, que ele estava reformando a casa dele e ele saiu naquele estilo do lado dos Estados Unidos mesmo, aquela roupa simples, todo sujo de tinta, e foi comprar numa loja aí, ele precisava comprar uma camisa e não foi bem atendido, não. Então ele falou, nossa, Walter, eu olhei para mim, olhei no espelho, acho que o pessoal assustou com a minha aparência, rosto sujo de tinta, falei, esse cara aí, quer dizer, não é assim, lá nos Estados Unidos não tem esse problema. Aí que ele entendeu que o Brasil tem outros conceitos, quer dizer, não é só nessa loja que ele foi, é geral. Então, se você está assim, o pessoal nem olha direito, porque... Enfim, é coisa do brasileiro. Agora, Letícia, em Portugal também é assim, essa descontração? Não tanto. O chinelo havaiana é muito caro lá, então eles dão muito valor ao chinelo havaiana. Vão sim, né, nos shoppings com chinelo, mais descontraído também. Não
tanto quanto, né, com Bob, nem tanto, mas também entram em qualquer lugar com a roupa do trabalho, porque eles valorizam muito quem trabalha, bem forte, assim, bem duro, né? Eles valorizam muito a pessoa que entra sujo em algum lugar, eles são muito bem atendidos. E, por exemplo, agora o teu trabalho com cerâmica começou como? Começou lá em Portugal? Não, eu comecei trabalhando com caneca, fazendo personalização em canecas de cerâmica em casa, para os amigos e familiares. E quando eu vi esse trabalho no azulejo, eu comecei a vender pela internet e surgiu a oportunidade da gente abrir uma lojinha, né, aqui em Poços. É interessante. Agora, por exemplo, mostra que ela trouxe um presente do mundo afora. Mostra só, Silvano, para a gente ver. Então, aí, ó, esse é o trabalho da Letícia, quer dizer, é um trabalho muito interessante e vai ficar aqui para o mundo afora, né? Que é importante, é um presente aí para o programa, e a gente mostrando aí para vocês, esse é o presente que a Letícia trouxe aí para o programa, muito bacana. Bom, mas voltando aqui, eu mudar um pouquinho o foco dos nossos convidados, eu vou lá para os Estados Unidos, que essa semana está sendo uma semana muito difícil para o presidente Donald Trump. Acontece o seguinte, que ele deu um telefonema para o presidente da Ucrânia, né, pedindo investigações sobre um candidato que em 2020 concorre com ele às eleições presidenciais, e a Casa Branca silenciou sobre isso. Os democratas descobriram desses telefonemas, averiguaram através de um agente da CIA, e agora fala-se em impeachment do presidente. Isso, logicamente, não vai acontecer, claro, mas é uma situação assim constrangedora para o Trump. Ele, a todo momento, ele tem que justificar esse telefonema, porque alegam que, na verdade, ele foi desleal com o colega de campanha, que começa agora em 2020 lá nos Estados Unidos. Então, é uma situação muito crítica, aos prós e contras, né? Nessa situação toda, ele se posicionou, inclusive, dizendo que a Casa Branca não omitiu esse telefonema quando esse agente da CIA começou a investigar e trouxe essa informação que hoje os principais jornais dos Estados Unidos, telejornais, estão veiculando e falando, sabe, sobre um possível impeachment do Donald Trump, mas com certeza isso não vai acontecer. É um presidente que, dentro do país, ele tem os interesses dos empresários, dos americanos, na questão da economia que está equilibrada no país, e ele está muito vigoroso, muito convicto de se reeleger para um segundo mandato. Mas é um fato que está acontecendo, né, mobilizando a opinião pública, né, e realmente é uma situação bem constrangedora. E em contrapartida, lá no outro lado da história, num outro ponto dessa história, estão os imigrantes, porque todas as vezes que ocorre isso no país, é um efeito dominó. Começa uma pressão nos imigrantes. Quer dizer, você fala, mas o que tem uma coisa a ver com outra? É um reflexo de uma ira, né, do republicano. Então, o que ele faz? Então, vamos pressionar outros lados, ou seja, desviar a atenção da mídia para um assunto que ele considera muito mais relevante. Então, ele traz à cena a questão dos imigrantes, que tem que ser deportados, que tem que construir um muro. Quer dizer, então, logicamente, ele tenta desviar o foco, né, que está sobre esse impeachment, que não vai acontecer, para outros assuntos. Então, é uma estratégia do presidente republicano. Então, é uma questão muito conservadora lá. É um momento que se discute muito. Agora, Murilo, você que esteve nos Estados Unidos, por exemplo, toda essa pressão do Donald Trump em relação aos imigrantes, as batidas que estão acontecendo hoje nos Estados Unidos, principalmente na região da Flórida, ônibus estão sendo averiguados, voos estão sendo averiguados, pedindo documento. Em Nova York vem acontecendo isso com frequência. Quer dizer, é uma pressão. É isso que então ele tenta jogar esse foco para o imigrante, porque a mídia vai, então ele passa a ser, não ser o centro da questão política de impeachment. Mas, Murilo, você sentiu o reflexo dessa pressão do governo do Trump sobre os imigrantes? Como é que você sentiu isso?
A região onde eu morava, ela não tinha tanto esse reflexo, porque na realidade o que a imigração está buscando hoje nos Estados Unidos não são só brasileiros, né? Mas são pessoas que causam problemas para o país, são pessoas que entram ilegal no país, principalmente pelo México, são pessoas que têm ordem de deportação. Então, os relatos que a gente via de pessoas que estavam fora do status de visto lá e que foram deportadas, na maioria das vezes era porque estava no lugar errado na hora errada. Então, por exemplo, o ICE, que é a Polícia Migratória, ia cumprir um mandado de busca e apreensão de alguma pessoa que tinha uma ordem de deportação. Então, automaticamente, as pessoas que estavam naquela residência ou que acompanhavam a ação ou que naquela mania de brasileiro de pegar o celular para filmar, eles eram detidos também. E na hora de apresentar a documentação, logicamente não tinha a permissão para estar lá e acabava sendo deportado ou enfrentar o processo de deportação juntos. Na cidade onde eu morava era considerado um santuário, uma cidade santuário ou cidade berço, porque na realidade a economia da região ela é, vamos dizer assim, é girada a economia através do trabalho do imigrante, principalmente dos brasileiros. Então era como se fosse um acordo que as prefeituras, né, vamos dizer assim, tinha com a polícia migratória de que elas só entrariam naquela cidade para fazer algum tipo de ação se realmente houvesse algum imigrante ali que tivesse com ordem de deportação ou que causasse algum problema para a cidade ou para a região. Esse é o programa Mundo Afora, a gente vai chamar o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta falando a respeito, logicamente, dos acontecimentos que estão ocorrendo, os fatos, e você fique aí que a gente volta daqui a pouco. E presta atenção nas nossas mensagens comerciais, das viagens que você pode fazer, da Padaminas, de um bom restaurante. É isso aí, o Mundo Afora com você, a gente volta daqui a pouco. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Eu queria fazer um agradecimento especial a Neuza, Renata, Irene, lá do Toque de Classe, que veste o apresentador e que há mais de 40 anos veste as personalidades, pessoas, enfim, em geral para casamentos, festas corporativas, os principais eventos que ocorrem aqui em Poços e região. Então, um abraço a Neuza, a Renata, a Irene. E lembrando que o Toque de Classe fica na rua Capivari, número 87, área central aqui de Poços de Caldas, e o telefone 3721-1027. Eu quero chamar a atenção também para o meu blog, walteralvarenga.com, e a gente traz essa informação sobre o que está acontecendo lá na Nigéria. E eu gostaria de chamar a atenção que nós já ultrapassamos a 1.500.000 acessos. Então o blog está chegando hoje a 1.529.000 acessos. Gente, isso não é brincadeira, é muito acesso e o blog é acessado em várias partes do mundo, do Brasil, porque aí realmente a gente traz todas as informações sobre os imigrantes, o que acontece de verdade, porque geralmente você vê algumas informações, mas não, logicamente, fazendo nenhuma avaliação dos meus colegas jornalistas, mas na questão de imigração, alguns pontos que você vê, eles não condizem com o que acontece. Então, o blog ele foi criado exatamente para mostrar isso, e hoje a gente ultrapassou a 1,5 milhão de acessos. Eu agradeço aí o carinho, o respeito para com o meu trabalho, e é isso aí, a nossa função é justamente informar, trazer essas informações, e você pode acompanhar aí sobre o Trump, e também eu trago uma notícia muito interessante, que a Arábia Saudita, um dos países mais conservadores e fechados do mundo, a Arábia abriu agora para turismo. Então você pode visitar a Arábia, os tesouros da Arábia Saudita você pode conhecer, você pode visitar os templos que até então não eram permitidas a entrada de estrangeiros nesses templos, totalmente proibidos. Então a Arábia hoje abriu, então você pode pegar um visto para a Arábia Saudita, então você tem todos os procedimentos e você vai conhecer um dos países mais conservadores, viu, Letícia, onde hoje as mulheres passaram a dirigir
há pouco mais de 3 meses, que era proibido. As mulheres hoje vão ao estádio de futebol, aconteceu há 3 meses, quer dizer, tudo era proibido. Então, e as mulheres até para viajar lá na Arábia Saudita, precisava da permissão do marido, se ela fosse de uma cidade para outra. Se ela não tivesse aquela autorização, ela não podia embarcar. Porque então, quer dizer, então hoje as mulheres lá na Arábia Saudita, as mulheres sauditas estão conseguindo aquele fôlego, né, mas com muito cuidado. Então a Arábia é um país muito interessante, então você vai ver a reportagem sobre essa abertura da Arábia, as pessoas que... E o mais interessante é que você vai poder conhecer os tesouros que estão lá, né? Valiosíssimos. Então eles vão estar à disposição dos turistas, claro, com certas ressalvas e cuidados por parte do país. Eu gostaria de falar também, a gente abriu falando desses 500 jovens e crianças presos. Eles estavam, olha aí, eles foi descoberto e era uma casa que dizia que era um centro de recuperação para jovens e menores. Olha como eles ficavam. Eles ficavam todos assim, acorrentados as mãos e os pés, em situação degradante nesse centro imagina, centro entre aspas, e foi apelidado como Casa do Horror. E o mundo está aterrorizado com essa casa, e é uma casa islâmica, né, porque a gente sabe que aí na Nigéria é um país islâmico, então a polícia conseguiu, né, entrar lá e as pessoas não desconfiavam, que passavam centro de recuperação de jovens, nem imaginavam o que acontece, torturas, abusos, e esses jovens foram levados para estádios, as famílias vão ser contactadas para realmente recuperar a dignidade dessas pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado, são coisas que acontecem, e é um assunto que hoje está em todos os jornais do mundo, e a gente trazendo aqui para você essa informação. Bom, a gente aqui, no Mundo Afora, nós estamos aqui com os nossos convidados, falando a respeito dos acontecimentos, e através do blog, que a gente está com 1,5 milhão de acessos, eu estou em contato com alguns líderes nos Estados Unidos, nós vamos começar uma campanha agora para eleger um líder brasileiro, mesmo de fato, para representar os brasileiros. Porque até então teve o Conselho de Brasileiros, mas o que aconteceu? Muitos desses membros eles se perderam no caminho. Eles ficaram envaidecidos pela exposição na mídia, pelas viagens, e não cumpriram com o objetivo de realmente os interesses dos imigrantes. Então a gente vai falando ao longo dos próximos programas, e o blog vai estar inserido nesse contexto da gente eleger esse brasileiro para falar lá fora pelos próprios brasileiros, aqui, aqui no Ministério das Relações Exteriores, porque quando morre um brasileiro lá, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores não disponibiliza uma verba para o traslado de corpos. E a gente sabe que outros países, a Espanha, Portugal, outros países, eles têm à disposição essa verba. E o Brasil não tem. Por que isso? Então, lá em 2005, olha, 2005, quando eu participei de uma reunião em Brasília, que estavam os líderes do Itamaraty, pessoas do consulados, discutindo essa causa, e de lá para cá não aconteceu absolutamente nada, né? E também a morosidade dos consulados no mundo em relação ao atendimento dos imigrantes. Então, tudo isso precisa ser revisto. Então, o blog vai entrar nessa ação e a gente vai fazer esse trabalho, que é de extrema importância de ajuda aos brasileiros, porque você está assistindo o programa, tudo bem, terminou, mas a questão da imigração continua, então a gente vai pontuar esses fatos trazendo para você, então o blog vai ter essa responsabilidade e essa incumbência junto com líderes nos Estados Unidos para ajudar nessa escolha desse líder realmente que precisa, para estar aqui no Itamaraty, para dizer o quanto que é importante situações do Brasil lá fora que o Brasil aqui desconhece. Então, é de extrema importância. Mas, voltando aos nossos convidados, Letícia, o que você tem saudade de Portugal?
O que te lembra? Você, ai, que saudade. O que está aí no seu coração daquilo que você viveu lá fora? O que eu tenho mais saudade é do mar português. Eu acho que não tem lugar nenhum. São heróis do mar mesmo. É incrível a quantidade de frutos do mar que lá tem. Cardumes em abundância. Coisa que eu nunca fui acostumada aqui. A poder, né, fazer parte disso. A culinária também é muito rica. O pessoal, povo muito acolhedor. Eu tenho saudade de tudo de Portugal. E amigos brasileiros? Você deixou muitos amigos lá? Deixei muitos amigos lá. Tem uma comunidade imensa de brasileiros lá. Quero mandar um abração para eles, porque eles estão assistindo. E estou com muita saudade deles. Então, você conheceu um pouco da Letícia. Aliás, o esposo da Letícia está aqui no estúdio, né? Qual é o nome dele? Rodrigo. Rodrigo está aqui acompanhando atento, né? Lógico que um abraço, Rodrigo, para você. E é isso aí, o Rodrigo está aí fazendo parte aí, a gente mostrando. E é isso aí, o Rodrigo é atento, acompanhando a esposa aí. Um abraço para você, Rodrigo. É isso aí. Então, Letícia, eu te agradeço muito a sua participação, viu? Você trouxe um pouco do que você conheceu. Eu agradeço também pelo relógio. O Silvano, se puder mostrar, que ela trouxe de presente, ela e o Rodrigo, esse relógio mundo afora, é feito na cerâmica, ele vai estar aqui no nosso cenário, né? E muito bom ter esse relógio aqui. A Letícia trouxe, o Rodrigo, é um presente feito em cerâmica. Obrigado, viu, Letícia? Um abraço para você. Nós que agradecemos a oportunidade de estar mostrando nosso trabalho e reviver um pouco do que a gente viveu em Portugal, né? Que é muito lindo. Ok. Murilo Espíndola. Murilo, o que você tem saudade nos Estados Unidos? Rapidamente aí para a gente encerrar. Eu tenho saudade de tudo. Na realidade, a cultura americana é uma coisa que fez parte dos meus sonhos e faz até hoje, desde que eu era bem criança. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tinha vontade de conhecer e viver lá. E, na realidade, eu tenho saudade de tudo. Da arquitetura, culinária, de tudo. Ok, então eu queria agradecer muito, e muito mesmo, a nossa equipe de trabalho. O Silvano Alves está aqui no estúdio, o Adriano Aranda, o Vitor Imessi, a supervisão do Marco Guedes. Isso aí, gente, todo o pessoal trabalhando para que a gente apresente um programa interessante para você. Eu agradeço muito a audiência que o Mundo Afora conquistou, a abordagem carinhosa das pessoas que acompanham o programa. A gente agradece muito essas pessoas que têm nos acompanhado. É isso aí, a gente mostra uma realidade dos imigrantes, dos cidadãos do mundo, porque as pessoas saíam para fora do Brasil, você não sabia mais o que acontecia, quer dizer, e o Mundo Afora é a voz do imigrante. Então, ele retrata aqui o que acontece com os nossos cidadãos do mundo lá fora. E é um trabalho, assim, árduo, de muito empenho. A gente está sempre acompanhando esses acontecimentos desse complexo mundo da imigração. Queria agradecer a você que acompanha o nosso programa. Obrigado. Lembrando que amanhã tem reprise. E na próxima semana a gente volta com o Mundo Afora. Eu queria terminar o programa mandando um abraço muito especial para minha irmã lá nos Estados Unidos, a Nice. Nice, um grande abraço para você. Você é uma mulher forte, guerreira, especial. E aquilo que a gente sempre diz, quando existe Deus nas ações, tudo é superado. Então, parabéns aí pela pessoa forte que você é. Tá? Um grande abraço, um beijo. E é isso aí, a gente volta no próximo programa. Tchau, tchau. A gente traz mais informações sobre os imigrantes. Até lá.